Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria saber se esse jogo especificamente ele teve algum atrativo extra para você, quanto do Fernando Diniz, né, ser conhecido pelo seu estilo de jogo, em alguns pontos bastante similar com o jogo do Mirassol. E se permite uma segunda também, esse jogo, especificamente também nesse jogo de hoje, o que mais te agradou? Boa noite a todos. Obrigado, torcedor, pelo apoio, pela energia mais uma vez. Um jogo grande, extremamente difícil, talvez um dos mais difíceis na competição, e vocês nos apoiaram, inclusive depois que eles empataram, continuaram nos apoiando. Então, obrigado pela fúria, obrigado a todos os torcedores da Vila Numerada que nos apoiaram. Fiquei sabendo que acho que um torcedor nosso passou mal. Espero que tenha melhoras, né? Vamos aí para a família também, para que esteja tudo bem, que consiga se recuperar. Muitas emoções mesmo, mas a gente torce para que fique tudo bem. É um jogo especial, claro. O Fernando é um cara que eu admiro muito, compactuo não só com aquilo que ele prega, mas com as equipes dele jogam um ótimo futebol, ficam muito com a bola. Então a gente conseguiu equilibrar. Minha proposta é um pouco diferente, mas gosto tanto quanto de ver as minhas equipes, ver as equipes do Fernando também, um cara que com certeza é um dos treinadores marcantes da história do futebol brasileiro e que eu admiro muito. Então, obviamente que é uma vitória especial por esse aspecto, mas especial pela nossa preparação, pelo nível de esforço, coragem do time. Então, teve trucação, tocamos a bola, marcamos, exigência máxima de tudo aquilo que a gente preparou e conseguir ver no campo aquilo que a gente planejou a semana. Então, muito legal. Gostei eu gosto muito da coragem, da intensidade que o nosso time emprega. A gente terminou o jogo com 3-2 e no acréscimo e tentando pressionar a equipe do Vasco lá em cima. Os adversários conseguem nos colocar para baixo às vezes, mas nem eu peço e nem os jogadores têm isso dentro deles. Então, enfrentamos um gigante de igual para igual mais uma vez, e eu acredito que com méritos a gente sai com uma vitória. Então, parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica e a todo o nosso torcedor. Uma vitória muito importante para a gente. Estamos caminhando para o fechamento do turno, então uma vitória em casa muito importante, uma sequência importante para nós, e eu fico muito feliz a gente estar conseguindo ter desempenho, principalmente. O resultado é incontrolável, mas o desempenho, mais uma vez, a gente conseguiu ter e mereceu o resultado, na minha visão. Certo, eu ia comentar, obviamente, sobre essa questão da posse de bola, mas acho que os números, eles dizem o que foi essa partida, principalmente no PPDA da partida, que foi de 4 pontos pro Mirassol no primeiro tempo e 6 no segundo tempo. Justamente no segundo tempo foi quando o Mirassol sofreu 2 gols de uma vez só, em 2 lados iguais no campo. Na partida toda, o Mirassol ficou com 12 pontos disso. Eu queria que você falasse sobre essa questão defensiva, que é um ponto que você se preocupa muito, mas também por essa velocidade que o Mirassol tomou um empate no segundo tempo. Cara, você me surpreende sempre. Esse termo aí é um termo muito importante que a gente utiliza, não é a métrica mais exata. Por exemplo, se pegar o futebol inglês, eles têm uma outra métrica que ela é mais exata que o PPDA, né? Mas aqui a gente ainda não tem essa ferramenta por aquilo que a gente monitora e mede desempenho. Mas o PPDA é uma das análises que a gente faz olhando para uma métrica específica em relação à pressão. Então, só que o jogo, eu já falei isso uma vez, aí prepara aí, que eu vou responder meia hora. O jogo, o gol mexe muito com o estado do jogo. Aqui no Brasil mexe mais. Então, por exemplo, se vai assistir o Manchester City, eles fazem 1-0, o jogo muda. Na Europa, essa alteração do jogo ela é menor. Aqui no Brasil, de acordo com o jogo, com o placar e com os gols, esse estado do jogo muda. Então, eu não gostaria, né, mas acontece.
Então foi como eu falei, é um jogo de oposição que o adversário se lança mais. Mas a gente sempre preconizou e tenta o tempo todo que esse PPDA, só para entender, quanto mais baixo, melhor. Então, remete a quantos passes o adversário está conseguindo trocar de acordo com as nossas ações defensivas. Então, a gente tentou, só que realmente o Danielzinho falou isso no intervalo agora, quando a gente faz 2-0, é quando a gente acaba priorizando o resultado e não a nossa ideia de jogo. E isso é algo que acontece, é natural, não só pelo comportamento do ser humano ali, de entrar num modo de sobrevivência, de estamos com o placar, precisamos defender o placar, mas porque o adversário também, ele se lança mais à frente, ele se coloca de uma forma mais agressiva no campo e vai dificultando também essas ações em relação principalmente à altura do campo. Mas você tem total razão em relação a que isso influenciou diretamente nos gols. Então, é um alerta para a gente, que a gente conseguiu fazer os 2-0 e nós precisamos jogar, precisamos tentar atrair o adversário, tocar a bola. Os nossos gols foram lindos. Então, a construção, teve transição, a entrada do Carlinho, do Carlos Eduardo, justamente para fazer aquilo que ele é especialista. Então, as características, o Negueba estava muito bem no jogo, o Edson também estava muito bem no jogo, a equipe estava bem encaixada para aquele momento do jogo, só que cada um é de um jeito e as características diferentes, independente se está bem ou se está mal, mas que pode ter um encaixe e renovar também a intensidade do time, o PPDA, os movimentos para que a gente tenha mais a bola também. É muito importante ressaltar o elenco de uma forma geral, como mérito ali do Juninho e Paulinho, nessa preocupação da gente ter opções e aí, ao mesmo tempo, a gente conseguir, através das diferentes características, se adaptar àquilo que o jogo pediu. Então, é um alerta também, muito bem, Carol, é um alerta muito bom para nós ali em relação a priorizar o desempenho, tanto com quanto sem a bola também. Aquilo que fez a gente chegar com a pontuação que a gente está, precisa estar o tempo todo. Se o adversário for realmente melhor, como o Vasco teve momentos melhores no jogo, e a gente também teve momentos melhores, então um grande jogo de futebol, acho que a gente foi presenteado com um belo jogo de futebol. Então a gente sempre prioriza isso, priorizar o desempenho, que eu acredito que a partir daí a gente continue a ter resultados bons. Tá bom, Carol? Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Essas duas perguntas, mais ou menos, uma fica a outra. Um pouco parecido com o que a Carol perguntou, que o senhor conversou com os jogadores que iam entrar para a partida quando tomou um empate, ou que você também quis falar com os jogadores que estavam em campo, porque aconteceu mais ou menos aquele negócio que aconteceu contra o Vitória. Você abre o placar, sente o gol, mas o senhor sempre fala que o gol muda tudo. E, junto a essa pergunta, a importância de terminar esse primeiro turno e vir dentro de casa. Se é algo que para vocês era uma meta e se isso também tinha uma motivação agora para o segundo turno que vem, antes do jogo contra o Flamengo. Show. Ser um grande mandante é uma meta mesmo. Então, por mais que... E por isso que eu falo, eu agradeço sempre o torcedor, por isso que antes do jogo eu vou lá cumprimentar, porque eu respeito muito o torcedor, respeito muito a história que foi criada para chegar até aqui. Um dos fatores do Mirassol estar na Série A é justamente o apoio do torcedor, é o engajamento que a cidade traz. Então, eu respeito demais. Eu já fui torcedor de estádio, então eu respeito muito o sentimento do torcedor. Hoje eu recebi um vídeo, a gente foi... Como que é o nome do rapaz aqui? Que estava... Samuel. Samuel estava aqui na entrada, recebi um vídeo do Samuel. Então, esse tipo de coisa, o esforço que muitas vezes o torcedor faz para acompanhar o time, isso não passa despercebido por mim. Eu respeito bastante os jogadores também. Então, a gente temos nossos familiares, temos os nossos objetivos profissionais, mas a gente respeita demais o sentimento do torcedor. Então, é muito importante a gente conseguir, dentro de casa, ter essa atmosfera que coopere para que a gente possa ter bom desempenho. Então, a meta é ser um ótimo mandante. Se Deus quiser, a gente vai conseguir permanecer forte nisso. Lembrando sempre aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que a gente quer conquistar. Então, esse ponto que você coloca é um ponto muito importante mesmo do apoio do torcedor, do entendimento em relação a o que nos trouxe até aqui, aquilo que vai nos carregar para frente. Também o segundo turno vai ser mais difícil que o primeiro, então precisamos muito desse apoio. Os jogos são sempre extremamente desafiadores e difíceis,
Então nós precisamos desse 12º, 13º, 14º jogador que nos empurra, como foi no jogo de hoje, que a gente toma um gol, como foi no jogo do Atlético Mineiro, que a gente toma a virada e a gente consegue voltar. Nós estamos jogando contra grandes equipes, grandes jogadores, grandes treinadores também. O gol sempre muda tudo. Então, era uma fortaleza, é o time que mais cruza na Série A, tem um grande definidor, então, procura mesmo esse definidor. A gente poderia ter, a gente sabia disso, tinha os mecanismos para neutralizar, aconteceu mesmo assim. Só que o importante é mesmo assim a equipe ir lá e buscar a vitória, a equipe tomar o gol e conseguir se recuperar. A gente já saiu atrás, recuperou, a gente já tomou o empate e buscou a vitória. Então, ressaltar a força mental deles, né, da minha equipe, de não se contentar com pouco. Gosto de falar do jeito que terminou o jogo, pressionando o adversário, né, não andando para trás, mas andando para frente, procurando trabalhar com uma linha média mais alta. Então, nós vamos tomar gol. Eu falei para a Gabi já e para a Carol já em pré-jogo de que sobre gols tomados e a média de gols sofridos, que seria uma boa média. A gente está caminhando bem para isso, uma média de 1.2, abaixo de 1.2 é uma boa média de gols tomados. Não gostamos de tomar gol, mas ao mesmo tempo a gente gosta de fazer, então somos um dos principais ataques da competição. Então é importante reagir, tomar a pancada, reagir, fazer o gol e estar atento. Então isso a gente também tem tentado treinar esse nível de concentração para que ele esteja o tempo todo elevado. Mariana? Um desafio que você não vai estar na beira do gramado por conta do terceiro cartão, está suspenso para a próxima partida. Eu queria que você projetasse um pouco, sei que ainda é noite de comemorar a vitória, mas você já não vem, vai deixar eu comemorar. mas já vem uma pedreira pela frente, um grande técnico também do outro lado, uma grande equipe que tem um ataque que também joga muito de forma ofensiva. Eu queria que você comentasse um pouco. Não, extremamente poderoso, né? Tem muitos times poderosos e talvez aí vamos jogar contra eles, inclusive fora de casa, onde eles são fortes em todos os lugares, mas o apoio do torcedor, uma equipe que vem com uma sequência muito forte, que é muito agressiva mesmo, na sua forma de pressionar, a sua forma de jogar, buscar o gol. O Flamengo é um dos times que altera pouco a forma de jogar, independente de fazer o gol. Continua pressionando, continua tentando mais gols. Uma equipe intensa, muito bem treinada. Então, um jogo extremamente difícil, vamos estudar muito bem. Eles não param de contratar, né? Então eles têm jogos importantes entre o nosso jogo, mas um elenco extremamente poderoso, né? Vai brigar pelo título brasileiro. Então, é um jogo muito importante para o Mirassol. Um jogo muito importante para o Mirassol. Então, mas é importante, Mariana, a gente tentar jogar, tentar manter a nossa identidade. O resultado, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas é importante a gente manter a nossa essência, respeitar demais sempre. Mas eu acredito que uma das formas da gente respeitar demais o adversário é a gente se preparar no mais alto nível, como foi nesse jogo, como são em todos os jogos. O time escolhe adversário e sabemos também o nosso tamanho, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade para buscar fazer um grande jogo. E fiquei muito chateado eu errei, minha reação muito ruim ali, pedi perdão para o Wilton, só que ao mesmo tempo eu queria que vocês soubessem que tudo tem um propósito, né? Então quem merece realmente liderar o time nesse jogo é o Ivan Baitella, que faz parte da história do clube desde lá de trás. Então, Deus faz tudo tão lindo, tão bonito, com propósitos muito bem definidos, assim, e o Ivan merece estar na beira do campo, ele que vai estar comandando a nossa equipe ali. Nós vamos preparar muito bem a semana, eu vou dar minha contribuição no planejamento, na preparação, mas é um jogo muito especial para o clube, e quem tem que estar à beira do campo é o Ivan. E eu fico muito feliz se eu não tomasse o cartão, eu não ia deixar ele comandar não, mas eu fico muito feliz que ele vai estar na frente do campo ali, na frente, comandando a equipe, porque ele merece demais, por toda essa história escrita e pela importância que esse jogo tem para o Mirassol. Então, o Ivan é um cara muito importante para a história do Mirassol. Obrigado pela tua pergunta, porque é uma oportunidade também de eu falar sobre esse assunto,
que é um assunto que, por mais que eu tenha ficado chateado, mas nesse momento ali no vestiário pensando um pouco e saboreando essa vitória, ao mesmo tempo já projetando aquilo que é o próximo jogo, eu entendo que realmente faz todo sentido e ele tem por merecimento essa oportunidade de liderar mais uma vez o Mirassol, como ele já fez brilhantemente tantas outras vezes para trás. Professor Lucas, mais alguém? Pessoal, não, né? O Lucas Israel pergunta, depois de sair da frente por 2 gols e levar empate, o que o senhor entende ter sido mais importante? Se foi o fôlego de quem entrou ou manter a cabeça no lugar para buscar novamente o resultado? Os dois, e tantos outros fatores. Mas com certeza contar com o elenco, a gente trabalha muito, cara. A gente trabalha muito, a gente corre muito a semana, as semanas são sempre muito bem planejadas assim e essa semana em especial, principalmente depois que foi o jogo contra o Vitória, queria construir uma semana que a gente ficasse bem espetado mesmo para esse jogo, porque eu sabia que a gente ia ter uma exigência muito grande em fatores diferentes do que as outras equipes tinham nos proposto, então era importante a gente estar desconfortável mesmo. Então, são 2 pontos muito bem ressaltados ali, mas que eles caminham juntos com tantos outros fatores que cooperaram para que a gente pudesse sair de campo com essa vitória. O Sérgio da Esportiva Web valoriza a total entrega, o coletivo forte e o torcedor também como papel importante no jogo de hoje. Ele pediu a sua leitura nas trocas do jogo. Eu não gosto muito de falar de deficiência, assim, de coisas que eu analiso em relação ao adversário. Deficiência ou qualquer tipo de exposição. Mas a gente tem procurado estudar e pensar para ajustar as características e as relações da equipe para também conseguir aumentar a propensão de algumas situações acontecerem. E foi isso que a gente fez em relação às trocas. Como eu falei, o time estava bem encaixado em campo. Não necessariamente você tem 5 trocas, você precisa fazer assim. Então, estrategicamente estava funcionando, tomamos os gols, não foi por causa de não mexer nem nada. É aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Eu não tenho nunca como ganhar. Depois que eu casei, essa frase é top. Depois que eu casei e virei treinador, eu nunca estou certo. Então, ali não trocou, tomou um gol, não, mas estava bem, o time estava bem, o adversário estava se lançando, pecamos de um fator ou outro ali, mas aí no tempo certo e todo mundo treinando igual, com as informações, todas bem preparadas para o jogo, e aí todo mundo, cada jogador com o seu tempero ali para trazer a contribuição no tempo certo. Por isso que é muito importante a gente trabalhar bem coletivamente, como equipe, com a cabeça no lugar, com humildade, porque, como eu falei sobre os propósitos, e porque cada um vai ter o seu momento certo para trazer a contribuição, porque todos ali são muito importantes. O Oscar Silva, do Futebol Interior, também dá parabéns e pergunta se o senhor chegou a temer, depois que sofreu o empate do jeito que foi, e a importância das mudanças, a solução sair do banco. Não, temer não. O jogo eu acredito muito na minha equipe, eu acredito muito nos meus jogadores, eu acredito muito na nossa preparação, e o jogo é incontrolável. Nós não podemos só... A gente em nenhum momento, foi o que eu falei, a pergunta da Carol ali, em relação ao que o próprio Danielzinho falou. Foi o momento do jogo que a gente parou entra naquele modo de sobrevivência. Isso é meio que incontrolável, mas tem que tentar minimizar as situações e procurar manter na maior parte do tempo o padrão que está sendo estabelecido em relação ao desempenho, em relação àquilo que a gente planejou para a partida. Então, são esses fatores que a gente vai tentando ajustar, mas a importância, é claro, que fazer gol, tomar gol, como eu falei, eu acredito na minha equipe e mentalmente a gente reage bem. A gente tem um objetivo, queremos performar, para que essa performance sendo positiva a gente se aproxime de vencer os jogos. Então, confio muito neles. Hoje nós temos um ótimo ambiente e a gente sabe o porquê de um resultado como esse. É muito trabalho, cabeça no lugar e a humildade sempre, entendendo que nós somos mais fortes juntos. João Celari, da TVT. Professor, parabéns. Professor, 28 pontos, chega à 5ª colocação, inédito, né, para a história do Mirassol. Como lidar na semana com a euforia do jogador, a cabeça do jogador,
que eu sei que isso é um fato predominante para as próximas partidas. Trabalhar mais do que a gente trabalhou essa semana. Obrigado pela pergunta e já fica o recado. Trabalhar mais do que a gente trabalhou essa semana. Temos mais um gigante. E a gente sabe que a gente consegue, depois eu vou analisar ali, mas a gente correu muito. Hein? A gente tem corrido muito todos os jogos. Então, da nossa parte eu não tenho euforia, porque eu já falei para vocês e eu vou falar mais uma vez para o nosso torcedor. Enquanto a gente não conquistar a pontuação que precisa ser colocada ali, ninguém vai... Eu acredito que meu perfil nunca é esse, porque eu já tomei muita pancada na vida. Então, quando a gente está por baixo, a gente não é o pior, quando a gente perde, quando a gente tem sequência de derrota, e quando a gente ganha, ou quando está numa sequência como essa também, olha quanto que custou. Então, a nossa vida nesse esporte, no futebol brasileiro, a bola é redonda, a gente tem que estar equilibrado. Tem que estar equilibrado no momento do jogo, tem que estar equilibrado quando está sendo xingado, tem que ser equilibrado quando está todo mundo elogiando, está dando tapinha nas costas. Convicção, cara. Aquilo que nos mantém, João, é a essência daquilo que a gente acredita em relação a trabalhar, como que a nossa equipe é forte e por que a gente está conseguindo nivelar os jogos. A gente entende que depende de muito trabalho, então isso não pode mudar. Se mudar, a gente vai dar um jeito de chacoalhar ali. Então a gente sempre muito atento, o perfil da nossa equipe é um perfil de muito trabalho. O perfil desse clube é um perfil de muito trabalho, de muita parceria. Então a gente vai estar atento, mas eu não temo por isso, porque a estrada ainda é longa. A gente tem muita coisa para fazer e muito trabalho para cumprir.